Eu desejo que nessa noite o nosso Mestre Jesus nos auxilie por estar aqui nessa casa de amor e de amparo, que nós mantenhamos a nossa mente e o nosso coração aberto para receber todas as dádivas que a equipe espiritual dessa casa nos dá cada vez que nós entramos aqui. A palestra de hoje, a gente começa os trabalhos desta noite falando sobre a regra áurea. Alguém sabe me dizer que regra é essa? Todos vocês sabem. Não sabem como é. Alguns podem não saber como regra áurea, mas todos vocês conhecem ela, tenho certeza. Pode ser que sim. Qual é que você acha que é, Eli? Essa é a segunda parte. É a segunda regra. Muito bem, muito bem. É a segunda parte do mandamento que Jesus deixou, que Jesus trouxe. Esses foram os únicos 2 mandamentos que Jesus deixou para a humanidade quando ele andou sobre a terra. Amar ao Senhor teu Deus de todo o teu pensamento, de toda a tua alma, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Quando ele colocou isso no Evangelho, ele colocou os 2 no mesmo nível de importância. Mas qual seria o limite do próximo? Será que é um limite geográfico? Será que é o próximo que está à direita ou à esquerda de vocês? Não é um limite sentimental? Será que são as pessoas que a gente ama, os amigos, aqueles colegas de trabalho? Ou ainda, um vínculo espiritual? São aquelas pessoas que encarnaram junto de nós para que a gente possa aprender? O que é que vocês acham? É tudo ainda mais. São os estranhos. São aqueles que estão além do limite geográfico, que estão do outro lado do mundo. A ideia geral é amar a humanidade. Esse é o fim. Esse é o objetivo final. Que até o final da palestra, eu espero que a gente consiga ter uma ideia de como os espíritos, como os bons espíritos, como os mentores, como Joana, colocam isso de uma forma que, como eles traçam um caminho, como eles mostram a forma que a gente consegue chegar lá. Só um pouquinho. Okay. A primeira... Ok. Ai, tá escuro, né? Vocês que não conseguem ver. Foi. É a cor, né? Mas eu vou mostrar a vocês, porque eu vou falar exatamente da imagem. Todo mundo tá vendo aqui, ó. É uma pintura de Jesus como um revolucionário. A primeira vez que eu ouvi essa expressão, Jesus foi um revolucionário, é de uma palestrante que se chama Marta Medeiros. Ela é da União Espírita Mineira, uma casa que Chico, inclusive, frequentava para dar palestra. Eu gosto muito de ouvir ela. E ela diz que Jesus realmente foi um revolucionário. Como assim? Jesus veio em tempos, Jesus falava de fraternidade para um povo vingativo. Aliás, desculpem, Jesus falava de fraternidade para um povo que escravizava. Jesus falava de amor ao próximo para um povo tão vingativo que se cortavam, que se puniam um ato, um erro, cortando mãos, pés, línguas, cegando. Jesus falava de humildade para cidades controladas por Roma, cidades extremamente materialistas, onde só o que valia era a casta, era o nascimento e o que eles tinham em dinheiro. Então, Jesus foi realmente um revolucionário. Foi alguém que revolucionou toda a história com ideias que, para a gente, hoje, são ideias muito naturais, mas há 2000 anos não era. Todavia, isso traz o fato da gente ter ouvido essa frase, amar o próximo como a ti mesmo, ter ficado famosa de Jesus para cá, é estranho. Por quê? Pesquisando para essa palestra, no texto também que Emmanuel traz, ele mostra, ele deu indícios, e aí eu fui pesquisar nas outras línguas, e é a mais pura verdade. Essa mensagem, ela foi trazida à humanidade há mais de 5.000 anos atrás. Os espíritos nos contam, através do Evangelho segundo o Espiritismo, que foram enviados mensageiros, espíritos mais elevados, pessoas com uma aptidão
mental, uma capacidade de entender esse tipo de mensagem a uma civilização de 5.000 anos atrás. E essas pessoas falavam para grupos pequenos, de pessoas com uma capacidade espiritual, uma elevação suficiente para começar a assimilar ideias como essa. E eles foram disseminados em culturas espalhadas pelo mundo inteiro. Grécia, os filósofos. Então, haviam juízes, haviam pessoas importantes, feiticeiros, filósofos, pessoas que espíritos que vieram, tinham recebido essa mensagem e eles passavam ela na língua e nos costumes dessas pessoas. Vocês veem que, aqui eu botei a língua grego, né? Mas a mensagem sempre vai ser a mesma. A gente vai encontrar essa mensagem na Grécia, na Pérsia. O Império Persa foi há 3.000, assim, a gente sabe, data de pelo menos 3.000 anos antes da vinda do Cristo. China, mais antigo ainda. Egito. Os hebreus já tinham já falavam desse mandamento, já tinham essa frase. Como é que eu posso dizer? Eu não posso chamar de jargão, não é nada que estava inserido na cultura deles. Mas era uma coisa corriqueira, uma coisa que eles sabiam, que eles diziam, que estava na cultura deles. E, por fim, Roma. O que Jesus falou, a revolução que Jesus fez com essa frase, amai o próximo como a ti mesmo, ela já estava gravada nos papiros de Roma. Já tem data disso, de 2.000 anos antes da vinda do Cristo. Então, os romanos já sabiam dessa mensagem, porque foi enviada, como eu já falei. Mas por que vocês acham que essa mensagem, uma mensagem que está rolando aí no mundo, há 5.000 anos, por que ela foi ser revolucionária? Por que ela criou tanto murmurinho, tanto rebuliço a partir da vinda de Jesus? Jesus viveu. Jesus marcou porque Jesus viveu. Até então, essas pessoas influentes, esses filósofos, todos eles que trouxeram e que falavam esse grupo pequeno que iam aumentando, iam espalhando a notícia, eles apenas falavam. Nenhum deles tinha a capacidade de viver. E aí chega Jesus, amando o samaritano, amando o... Não. Nossa, o fariseu e o... Publicano, obrigada. Fugiu. Amando o samaritano, amando o publicano, amando a meretriz, amando a mulher adúltera. Ele amou, ele fez, ele viveu. Ele não só falou, a única regra que ele disse foi amar o próximo. Além disso, ele mostrou realmente como se amava o próximo. Mas e a gente? Como é que a gente poderia estar amando o próximo? A gente já, no início da palestra, eu já falei para vocês que o próximo falado por Jesus não é o próximo geográfico, sentimental ou espiritual. É o próximo à humanidade, certo? Será que... E a gente sabe é sabido que a gente sabe dessa passagem pelo menos há 5.000 anos, porque a gente não sabe quais daqui de nós veio de Capela ou começou a reencarnar desde a Pérsia Antiga. Então, a gente não sabe há quanto tempo nós andamos nessa terra. Mas, certeza absoluta que nós já vimos essa passagem, nós já ouvimos essa mesma frase várias e várias e várias vezes. Então, se a gente fosse trazer para o mundo moderno, se a gente fosse trazer para os dias de hoje, será que a gente consegue amar o intocável? Será que a gente está amando o soberbo, o ganancioso, aquela pessoa difícil de trabalhar, difícil de estar perto? Será que a gente está amando a impura? Será que a gente perdoa os atos errados? Ou a gente se afasta? Ou a gente condena? Ou a gente atira a primeira pedra a quem está aqui em cima? Essa é uma questão que a gente tem que refletir. Porque quando a gente traz toda essa vivência, porque quando a gente já viu que a mensagem não perpetuou porque ela foi apenas passada. Ela ficou apenas a nível de pensamento. No momento em que começou a se agir, ela virou um marco. Ela dividiu o nosso calendário.
ela criou um rebuliço tão grande que ela marcou a gente até hoje. Fora da caridade não há salvação. Eu quis colocar esse bem grande, bem estampado para vocês, porque os espíritos dedicaram um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo para esse mandamento de Deus, amar ao próximo como a ti mesmo. O capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que amar ao próximo é uma caridade. É a maior caridade que você pode fazer, nesses parâmetros que eu coloquei no slide anterior. Não amar o próximo a que eu me refiro, gente, não é... Amar o filho é fácil. Amar a mãe é fácil. Amar o marido que a gente gosta é fácil. Aquele que a gente não gosta, não é, eu não posso falar para todo mundo. Amar a amiga, que é amiga desde a infância, é muito fácil. Quando ele diz amar o próximo, é amar o próximo que a gente não gosta, é amar o próximo que a gente detesta, é amar o próximo que a gente não suporta. E é amar o desconhecido. É a pessoa que... É o homeless que está sentado na calçada quando você entra num restaurante. É o caixa do supermercado que é grosso com você, que é grosso ou grossa com você. É o parente extremamente difícil. É o marido que trai. É a amiga que trai. Lembra da mulher adúltera? É a traidora. Cada figura daquela, se a gente parar para pensar no mundo bondade, ela se encaixa em uma situação que é muito comum na vida da gente, de pessoas que a gente conhece. Então, por isso que quando ele diz amar ao próximo, é um dos maiores provas de caridade que nós podemos ter com o outro. Se você olhar do ponto de vista de que você não está amando fácil, você não está amando o filho, o amor da sua vida, aquele bonzinho, perfeitinho, você está amando... Carro do pescoço. Nesse capítulo 11, os espíritos trazem... esse capítulo é fantástico. Ele traz umas citações, ele traz citações de Emmanuel, ele traz citações de Fenelon, ele traz citações de um espírito chamado Sansão, e de Lázaro, o Lázaro que se levantou dos mortos. E cada mensagem, eles esclarecem uma coisa diferente para a gente. Emmanuel, ele vai falar dessa diversidade aqui, de caridade e egoísmo. Ele diz que, ele traz como exemplo Jesus e Pilatos. Jesus foi a prova viva de caridade, como eu já falei, por amar todas aquelas figuras que representam um estado, uma situação da nossa vida moderna, e Pilatos foi o egoísta. Às vezes a gente se confunde um pouco com essa definição de egoísmo, porque às vezes a gente pensa numa pessoa egoísta, uma pessoa que não divide nada com ninguém, né? Pensa muito em si mesmo, só pensa em si mesmo, não pensa nos outros. E eu achei bem interessante quando ele trouxe Pilatos para cá, quando ele deu Pilatos como exemplo, porque ele deu o exemplo do seguinte: no momento em que Pilatos lavou as mãos, mesmo tendo falado com os judeus e sabendo que Jesus era inocente, ele usou as palavras, mas esse homem é inocente, ainda assim vós quereis condená-lo? E os judeus disseram sim. Aquilo pouco me importa. Ele usou uma forma de falar da época, mas em resumo era o seguinte: eu não tenho nada a ver com isso. E lavo as minhas mãos, o problema é de vocês. Ora, vamos trazer para a vida da gente. Quantas vezes a gente foge de alguém que está nos procurando para contar um problema? Aquela ligação insistente ou aquela mensagem do WhatsApp: ixi, Maria Fulana, eu já sei que é problema. E a gente não atende, a gente não vê não abre aquela ligação, a gente não quer se envolver. A gente vê o marido batendo na mulher na rua, ou o vizinho. Briga de marido e mulher, não se mete a colher. Bom, não é comigo, não é minha filha, não é minha irmã, eu não tenho nada a ver com isso. Ou a gente vê um pai espancando mesmo uma criança, um filho espancando uma criança, e a gente não se envolve. Existem várias... A gente recebe uma amiga
pede para conversar com você, um amigo pede para conversar com você e está em dúvida, está passando por uma situação muito difícil, uma situação às vezes até moral. Se envolveu com alguém, ou está fazendo alguma coisa errada no trabalho que não deveria fazer. E você, por algum motivo, sem querer bater de frente com aquele amigo, você não dá a ele o que você queria receber de volta, que seria uma palavra sincera, ou um puxar-guante de orelha, por assim dizer, ou trazer ele para a realidade. Você é conivente, ou você simplesmente não quer se envolver. Você diz uma coisa qualquer e não quer se envolver. Todas essas situações têm uma coisa em comum. Nós estamos lavando as nossas mãos. Nós não somos responsáveis pelas atitudes dos outros, certo? O próprio Espiritismo sempre continua repetindo isso para a gente. Mas também nós vamos pagar pelo bem que nós não fizemos. Aquele amigo que está indo atrás de você, às vezes, nossa, eu já ouvi tanto isso. Nunca me procura. Só me procura quando está com problema. E aí a gente às vezes não atende. Aí deixa para lá e não atende o telefone. Não dá aquela assistência que precisava. Mas aquela pessoa, no momento em que ela mais precisava, tudo bem. No momento que ela está alegre, ela não está pensando em você. Dói. Mas no momento em que ela está no fundo do poço, você foi a luz que veio na cabeça dela. Então, e você não atende, porque em algum outro momento ela não... Ali é o momento em que ela mais precisava. E você negociou, você lavou as mãos que nem Pilatos. Vai ser menos grato porque não é Jesus que está ali do outro lado da linha, mas anyway, você vai ser culpado pelo bem que você fez. Você pode ter certeza disso. Então, é muito fácil olhar para Pilatos e dizer, olha, ele lavou as mãos, ele poderia ter salvo Jesus, como Emmanuel também, que estava ali, quem leu Paulo Estevão. Não, quem leu há 2000 anos, viu que eles poderiam ter feito alguma coisa e lavaram as mãos. Não era comigo, foram egoístas, eles lavaram as mãos. Mas, se você faz uma autoanálise, olha a sua vida, olha a sua relação com as pessoas, aquelas às quais você deveria amar, aquelas difíceis, aquele chefe que vai passando que você detesta, você se esconde no banheiro porque você não quer encontrar com esse homem. Ele vem lá com um problema que você não quer resolver, às vezes você poderia resolver e você não quer resolver porque você não gosta dele. Essas são as pessoas que a gente tem que amar. Veja se você não está lavando as mãos de uma ajuda, de uma mínima ajuda que você poderia dar. Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer diariamente. Em todos os nossos atos, na mensagem do WhatsApp, na ligação, quando a gente sai de casa, quando a gente fala com o caixa do supermercado, que foi super bom com a gente. A nossa responsabilidade é praticamente em respirar. Sabe? Isso aqui já é uma responsabilidade que você não deveria ter feito. No final da mensagem, Emmanuel, ele deseja coragem. Porque ele descreve o egoísmo como uma das maiores chagas da humanidade. Ele diz que não só Emmanuel, André Luiz, Alexandre, que é o mentor de André Luiz, em vários livros da série dele, vários espíritos, Veneranda, Clarencio, vários deles, em vários livros deles, eles continuam repetindo a mesma tecla. O egoísmo é a maior chaga da humanidade. O egoísmo é a maior chaga da humanidade. Agora eu vou passar para o próximo slide, que é um pouco contraditório com tudo isso que eu estou dizendo. E aí vem Joana. Joana de Ângeles. Eu sempre gosto de buscar Joana. Joana é a mentora dessa casa. Então, ela pode esclarecer muita coisa, principalmente quando há um conflito psicológico que a gente precisa resolver. Eu encontrei esse slide quando eu estava procurando algo sobre Joana falando sobre essa questão esse conflito que a gente sobre amar aquele que a gente odeia, a gente não gosta. Como é que a gente poderia resolver isso? Qual é a nossa responsabilidade disso?
E achei, ora, Deise, você está falando até agora que a gente tem que amar ao próximo, a gente tem que amar ao próximo. Mas olha onde vem o amar-se. Antes de amar ao próximo. O primeiro mandamento, que Jesus disse que é o primeiro de todos, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e esse os profetas dirão, continuarão falando, é o primeiro, unânime. A gente não mexe nele. Mas antes de amar ao próximo, Joana coloca aqui, ó, amar-se. Só que a gente tem uma concepção muito difícil, muito incompleta, eu acho, muito pobre de amar-se. Joana diz que nós não temos condição ainda de amar a Deus, porque a gente não está no nível evolutivo de conceber o absolutismo de Deus, a totalidade, o que realmente Deus é. E a gente não está na condição, muitos de nós não estão na condição de amar o próximo, porque a gente sequer se ama. E se você parar para analisar, o próximo é uma extensão de você. Você já ouviu? Eu escuto muito isso aqui na bibliografia espírita, de que a gente odeia nos outros aquilo que nos faz mal, aquilo que a gente traz dentro de si. E se a gente analisar isso, aquilo com isso aqui, faz muito sentido. Porque se você não se ama, se você não aprende a se perdoar, se você não aprende a conviver com os seus erros, e no momento em que você analisar e que você encontrar aquele erro, encontrar dentro de você, e eu acho que isso é tão complexo, Joana trata isso muito bem nesse livro. Eu coloquei no final. Amor, verdadeiro amor. De que a maioria desses defeitos, dessas indiscrições, dessas coisas que a gente traz dentro da gente, a gente sequer sabe. Mas incomoda tanto que você, às vezes, você afirma, não, eu não fiz isso. Não tem condição, eu não gosto disso dessa pessoa, mas eu não tenho isso, não. E eu fico perguntando aos outros, tu acha que eu sou isso? Tu acha que eu sou não sei o quê? Aí, claro, o amigo que não vai dizer, não, você não é, não. E muitas vezes a gente não encontra isso dentro da gente. Mas aí no momento em que a gente faz a autoanálise, que a gente se observa, que a gente realmente olha para dentro e procura esse defeitinho lá dentro, quando a gente encontra, que a gente se aceita, que a gente começa a tentar trabalhar, aí a gente começa a se amar. Mas Joana é tão boazinha pra gente, que ela ainda traz, na mesma obra, ela ainda traz as formas de como a gente poderia se amar. Esforçando-se para adquirir valores iluminativos a cada momento, cresce na direção, eu vou ler porque não é isso para vocês, na direção do amor ao próximo. Decorrência natural do alto amor, já que o outro é uma extensão dele mesmo. E por falar em amor, vocês já se amaram hoje? Mas eu não esclareci exatamente como seria. O que é que vocês acham que seria o alto amor? Vocês já ouviram alguém dizer: eu não vou cuidar mais de ninguém, não vou fazer mais nada por ninguém, vou cuidar só de mim? Já ouviram isso? Peraí, deixa eu fazer só um rapidinho. Tem outra muito boa. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Depois vem os outros. Isso é muito comum no Nordeste. Vocês acham que isso é alto amor? Se amar acima de todos? Não, isso é o quê? Isso é egoísmo. Emmanuel diz que existe uma linha muito tênue para o nosso nível evolutivo entre alto amor e egoísmo. O que vai divergir um do outro é a intenção do seu coração, é o que você traz dentro. É o quanto daquilo você realmente está pensando só em você, ou você está pensando primeiro em você, para depois você fazer o bem ao outro. É muito, embora a definição seja fácil quando eu coloco dessa forma, sentir isso é extremamente complexo. Por quê? E principalmente você tem uma pessoa muito próxima a você que está em grande necessidade,
Você tem os meios, até materiais, de talvez ajudar aquela pessoa, mas você está, olha essa situação que eu estou escrevendo, mas você está num desequilíbrio emocional ou psicológico. E o fato de você se aproximar daquela pessoa faz com que você fique pior do que aquela pessoa e você não consegue prover ajuda. Mas às vezes a gente sente culpa, porque é uma pessoa muito próxima, muito querida, às vezes é uma pessoa familiar. E você não consegue sair dali. E você continua naquela relação que passa a ser doentia. E você nem ajuda a pessoa, nem ajuda você mesmo. Nesse caso, se afastar, se curar, se melhorar e logo em seguida voltar, ou conseguir alguém, ou alguma situação, ou algum lugar que consiga ajudar aquela pessoa mais do que você, não é egoísmo. Ali é o auto-amor. Mas é extremamente complexo sentir que você está se auto-amando e não sendo egoísta, e principalmente praticar, quando a gente traz isso para muito próximo da gente. Então, como é que a gente ama a si mesmo? Não é? Se é difícil assim, se a gente escapar aqui um pouquinho, derrapar, a gente está sendo egoísta. E aí, Joana, maravilhosa, traz. Amar a si mesmo significa respeito e direito à vida. A felicidade que o indivíduo tem e merece. Respeito à vida, respeito à nossa vida, seja ela qual for. Seja a vida que você sonhou para você, não. Ou não. É a vida que você tem, é a vida que foi dada a você. Respeitar a sua vida, e aí a gente inclui suicídio, a gente inclui suicídio inconsciente, a gente inclui todas aquelas coisas que muitas vezes a gente faz, que vão de encontro ao respeito que a gente deveria estar tendo com a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Quando escolho amar mais a minha família, dedicando-me inteiramente aos relacionamentos, cultivando a paciência, a tolerância, estou amando a mim mesma. Amando a mim mesmo, me dedicando inteiramente a outra pessoa, lembrem-se que ninguém erra de endereço. Então, se você assume o papel que você tem, que nós podemos ter vários ao mesmo tempo. Nós podemos ser mãe, nós podemos ser a profissional, nós podemos ser a presidente do centro espírita, nós podemos ser coordenador de alguma coisa, nós podemos ser filha, nós somos filhos, nós somos irmãos, nós assumimos vários papéis. Se a família, aqui ela coloca a família, porque a família é a primeira escola, é o berço de tudo. É ali onde você foi imerso, ali onde você vai aprender provavelmente as suas maiores lições. As outras serão adjacentes, ali estão as principais. Provavelmente, né? Na maioria das vezes. Então, se você assume o seu papel da forma que você deveria assumir, você está se amando, porque você está se respeitando. Você inconscientemente, porque a gente não lembra, você está cumprindo o papel que você veio. Porque lembre-se que a maioria de nós implorou para estar aqui. Implorou para ter a mãe difícil, implorou para ter o irmão difícil, implorou para ter o filho difícil. Às vezes a gente implorou até por muito mais, por coisas muito piores. Então, se a gente está aqui, a gente tem que ter respeito. E quando a gente se dedica, a gente vai estar cumprindo. Vamos adiante. Quando escolho perdoar e deixar de levar comigo o peso de uma mágoa, estou amando a mim mesmo. Lembra do amigo que nunca liga, só liga quando está com problema? Perdão. Só liga, mas pelo menos lembrou de mim. Eu fui a luz. Que ele lembrou quando estava com problema. Porque quando a gente está com um problema muito grande, geralmente a gente só lembra da pessoa que realmente pode nos ajudar, mesmo que a gente tenha farrapado muitas vezes, que no momento ali da festa da felicidade a gente não ligou para ela. Mas quando a gente está no fundo do poço, a primeira pessoa que vem na nossa cabeça é uma pessoa que a gente guarda muita consideração, mesmo que a gente não demonstre. Complexo isso, né? Continuando. Quando escolho aprender, buscando aprimoramento intelectual nas áreas do conhecimento de meu interesse, estou me auto-amando. Espíritas, instruí-vos, não só espíritas, todos nós temos que exercitar, temos que aproveitar o tempo nessa terra, temos que aproveitar para exercitar a mente, para sem deixar um pouco a Netflix, deixar um pouco a mídia social, deixar um pouco as coisas que relaxam, às vezes, a nossa cabeça, e relaxar a nossa cabeça em outra forma, num bom livro, numa boa doutrina, uma coisa que vai levar a gente, às vezes, trazer uma resposta, fazer com que a gente reflita exatamente naquilo que a gente está precisando. Livros espíritas,
Para quem não sabe, assim, para mim eles funcionam como um oráculo. Toda vez que eu estou em dúvida com alguma coisa, que eu estou com um problema, que eu estou precisando levar um puxão de orelha, é só abrir, que ele vai estar lá para mim. O puxão de orelha vai estar sempre lá. Então, às vezes, quando eu preciso ouvir o que eu quero, em vez de desopilar em outro lugar, até abrir aleatoriamente. Sempre funciona. Eu aconselho fortemente vocês a tentarem. Quando me aceito como sou e vejo em minhas imperfeições situações temporárias, uma vez que me esforço para corrigir meus erros, estou amando a mim mesma. A gente falou sobre isso, né? Quando me dedico diariamente ao exame de consciência, à meditação, ao autoconhecimento, estou dando provas de amor a mim mesma. Então, se amar em detrimento de outro, não é se amar, é egoísmo. Mas se amar para se melhorar, se dar um tempo, às vezes, para se melhorar, para ser apto a ajudar os outros, é auto-amor. E a gente só vai conseguir amar o próximo, mais uma vez, quando a gente conseguir esse auto-amor. Quando a gente conseguir se equilibrar esse nível, ou pelo menos estiver próximo. Quando a gente chegar naquele nível, não precisa ser 100%, porque nessa encarnação, nesse nível evolutório, talvez não seja possível. Mas buscar o equilíbrio é a chave. Quando Chaplin, no 70º aniversário de Chaplin, no 70º aniversário de Charles Chaplin, ele fez uma... Talvez não entenda todo mundo, eu só imprimi 15, se vocês puderem enxergar. No 70º aniversário de Chaplin, ele fez uma reflexão da vida dele. Pensando nas coisas, se vocês procurarem textos sobre ele foi quase um filósofo, assim, ele falou muito sobre pessoas, ele falou muito das pessoas que o procuraram na vida e que ele, guardando mágoa, não as auxiliou, e quanto ele se arrependia no final da vida. E como presente para ele mesmo, no aniversário de 70 anos, como ele conviveu com muita gente, né, ele conviveu nesse mundo de artistas, ele disse que viu o melhor e o pior do ser humano. E quando ele completou 70 anos, ele teve essa epifânia e escreveu um poema que eu queria ler com vocês hoje. Tem aí 3 minutinhos, vai ser o suficiente. Sobre o auto-amor. Porque ele chegou a beirar a depressão muitas vezes. E ele percebeu que se ele não se amasse, ele não conseguiria trazer o amor às pessoas, porque é contagioso, né? Quando a gente está muito feliz, a gente dá gorjeta maior, a gente dá sorriso ao mendigo, a gente dá sorriso ao garçom chato, a gente dá sorriso a tanta gente, então a energia é contagiante, assim como a tristeza também é. E ele, como comediante, ele percebeu isso. Como é que eu vou trazer, como é que eu vou arrancar sorrisos das pessoas com o coração chorando, com o coração em lágrimas? Então ele começou a fazer essa autoanálise de o que ele precisava para se amar, para que depois ele começasse a amar os outros e assim ele espalhasse o amor em diante. Quando me amei de verdade, Charles Chaplin. Quando comecei a amar-me, eu entendi que em qualquer momento da vida, estou sempre no lugar certo e na hora certa. Compreendi que tudo o que acontece está correto. Desde então, eu fiquei mais calmo. Hoje eu sei que isso se chama confiança. Quando eu comecei a me amar, entendi o quanto pode ofender alguém quando eu tento impor a minha vontade sobre esta pessoa, mesmo sabendo que não é o momento certo e a pessoa não está preparada para isso, e que muitas vezes essa pessoa era eu mesma. Hoje, sei que isso significa desapego. Quando comecei a amar-me, eu pude compreender que dor emocional e tristeza são apenas avisos para que eu não viva contra a minha vontade. Hoje sei que isso se dá o nome de autenticidade. Quando comecei a amar-me, eu parei de ansiar por outra vida e percebi que tudo ao meu redor é um convite ao crescimento. Hoje eu sei que isso se chama maturidade. Quando comecei a amar-me, parei de privar-me do meu tempo livre e parei de traçar magníficos projetos para o futuro. Hoje faço apenas o que é diversão e alegria para mim. O que eu amo
e o que me deixa meu coração contente, do meu jeito e no meu tempo. Hoje eu sei que isso se chama honestidade. Quando comecei a amar-me, tratei de fugir de tudo que não é saudável para mim. Alimentos, coisas, pessoas, situações e de tudo que me puxava para baixo, para longe de mim mesma, de mim mesmo. No início pensava ser egoísmo saudável, mas hoje eu sei que trata-se de amor próprio. Quando comecei a amar-me, parei de querer ter razão, ter sempre razão. Dessa forma cometi menos enganos. Hoje eu reconheço que isso se chama humildade. Quando comecei a amar-me, recusei-me a viver no passado e preocupar-me com o meu futuro. Agora eu vivo somente este momento, onde tudo acontece. Assim que eu vivo todos os dias, isso se chama consciência. Quando comecei a amar-me, reconheci que meus pensamentos podem me fazer infeliz e doente. Quando eu precisei de minha força interior, minha mente encontrou um importante parceiro. E eu chamo esta conexão de sabedoria de coração. Não preciso mais temer discussões, conflitos e problemas comigo mesmo e com os outros, pois até as estrelas às vezes chocam-se umas com as outras e criam novos mundos. Hoje eu sei que isso é vida. Só uma passagem aqui do texto, como ele diz que viver o futuro, não viver no passado nem no futuro. Eu acrescentaria só uma correção espírita para ele. Que todos os nossos atos de amarmos nós mesmos, eles tenham um eco no futuro. Porque nós temos que nos lembrar que essa não é nossa única existência. E que cada ato, ele vai repercutir, talvez nessa existência, mas com certeza nas próximas que virão. Então, que cada ato de não lavar as mãos, cada vez que a gente não lavar as mãos, que a gente sujar as mãos, tentando ajudar alguém, ou tentando ajudar nós mesmos, a gente pare para pensar se isso vai ser importante. Eu tinha um exercício de autoajuda não, que me ajudava a decidir quando entrar numa discussão ou não, quando me preocupar com determinado assunto ou não. Uma vez uma pessoa me disse que ela perguntava, toda vez ela se perguntava, eu devo brigar por isso? Eu devo me preocupar com isso? Daqui a 15 anos isso vai fazer diferença na minha vida? E aí toda vez que havia um problema, sei lá, uma coisa que eu ia me aborrecer muito, antes de me aborrecer, antes de se bravejar e partir para tentar resolver, eu perguntava se isso daqui a 15 anos ia fazer diferença na minha vida. Aquele desaforo da pessoa do trabalho, aquela briga com alguém que você não gosta, daqui a 15 anos, aquele desaforo que aquela pessoa vai fazer alguma diferença na sua vida? Se a resposta for não, é perca de tempo, é perca de energia você se envolver nisso. Eu estenderia esse exercício hoje para uma vida futura. Ler bons livros, educar a mente, se melhorar, vai fazer diferença daqui a uma vida futura? Vai fazer diferença tudo que você aprendeu. O bem que você faz a alguém que não lhe quer bem, ele vai fazer diferença na vida futura? Vai. Brigar pela vaga do estacionamento, vai fazer diferença numa vida futura? Não. Então não vale a pena brigar por uma vaga de estacionamento. Brincadeiras à parte. Que toda questão, que toda coisa difícil, que todo ato difícil, momento difícil que a gente esteja passando, e que a gente precise dar um passo adiante, precise tomar uma iniciativa, que a gente consiga lembrar de fazer essa pergunta. O que eu vou fazer agora? O meu próximo passo? O que eu vou fazer para essa pessoa? Ou nunca contra essa pessoa, porque aí a gente já sabe que está errado, né? Mas para essa pessoa, o que eu vou falar agora para ela? Eu falaria para mim mesma? Ou o que eu vou falar para ela? E talvez o que ela vai fazer com o que eu vou falar para ela vai fazer diferença numa vida futura? E aí talvez fique mais fácil a gente tomar as decisões, que às vezes é tão difícil saber o que é certo. A gente às vezes não consegue decidir o que é certo para nós mesmos, que dirá para aquele próximo que está do nosso lado. Mas como a Emmanuel disse, sempre o que vale é a intenção. E vale a pena a gente continuar tentando, né? Muito obrigada.